Fala galera, tudo bem? O Real Madrid tá nas quartas da Champions, superou a Atalanta. Se a gente olhar para o placar agregado, uma vitória até bem elástica, com 4-1 somando os dois jogos. Não acho que tenha sido o tamanho da diferença dentro do confronto, mas foi uma classificação bastante convincente. Foi uma vitória em que o Real Madrid controlou a maior parte do jogo, não teve grandes problemas. Aliás, aí já tem um ponto curioso pra gente abordar, entre vários aqui que a gente tem pra falar. Como foi desconfortável pro Real Madrid, o período em que o Real Madrid mais teve dificuldade ao longo dos 180 minutos contra a Atalanta foi o período em que esteve com um jogador a mais. E aí eu tô falando do primeiro jogo, que foi após a expulsão do Freuler, muito discutível, é verdade, pra mim completamente equivocada a decisão da arbitragem naquele jogo da ida, mas foi o cenário que fez com que o Real Madrid tivesse que tentar furar um bloco defensivo mais fechado, mais recuado, um adversário mais fechado, tirando espaços. E ali o Real Madrid sofreu muito e mostrou algumas das suas limitações. Nos outros cenários, no cenário que o confronto mais reservava pra gente, que era aquele ótimo duelo entre um time que tenta ser muito agressivo sem a bola, que tenta encaixar individualmente, como é a Atalanta, contra um dos times mais confiantes em tentar sair jogando, superando a pressão. Esse duelo foi muito legal dentro de toda a partida, inclusive porque a partir disso vem as atuações individuais de algumas das referências do Real Madrid que foram muito importantes nesse jogo da volta, e aí eu tô falando de Modric, de Toni Kroos, de Sérgio Ramos, de Benzema, jogadores que são referências e que crescem muito em jogos importantes, e diante de um adversário que vai tentar pressionar, a capacidade, a frieza, a qualidade desses caras na saída de bola é algo fantástico. São alguns dos jogadores mais dominantes nesse quesito, nesse aspecto do jogo, nessa geração, quando fala de Sérgio Ramos, Modric e Toni Kroos. Porque é um time que gosta desse desafio, de ser pressionado e de poder superar a pressão a partir de um controle de bola, de um toque rápido, de um primeiro toque já tirando da marcação, e o jogo teve muito disso também. Além, é claro, de um outro aspecto que também é consequência desse embate, né, do embate tático, que foi ver área de ocupação de alguns jogadores específicos do Real Madrid. Eu já tinha falado sobre isso no vídeo do primeiro jogo, quando a gente falou sobre subidas do Nacho, sobre o Mendy atuando por dentro, quase como um atacante. Isso voltou a acontecer na partida de volta. E isso tem muito a ver com como tentar confundir um time que tem as referências individuais. Cada um sabe exatamente qual é a sua referência dentro da forma da Atalanta jogar. E acho que nesse aspecto foi interessante o que Zidane fez também. Além disso, claro, vou falar mais pra frente sobre o Vinícius Júnior, porque foi um personagem importante dentro da partida e dentro do confronto. Já tinha sido na ida também, mas dessa vez com um brilho maior, inclusive, sofrendo o pênalti do lance do segundo gol. Então, pra gente usar o campinho como ponto de partida, para falar um pouco sobre escalações e encaixes. Nas escalações do Real Madrid indo com 3 zagueiros, em tese, a gente imagina ali, olha para essa escalação e enxerga um trio de zaga, com Varane, Sérgio Ramos e com o Nacho, com o Lucas Vázquez de um lado, Mendy do outro, então dessa vez não tinha Casemiro, Toni Kroos e Modric com o Valverde formando esse trio de meio-campistas, o Vinícius Júnior basicamente como segundo atacante, como um ponta pela esquerda, com o Benzema circulando a partir do centro. Do outro lado, na Atalanta, tinha uma novidade aí, que era a composição da equipe sem o Freuler, cumprindo suspensão, entra com o Pessina, entra com o Malinovski e com o Pasalic, além do De Jong. Só o Muriel como atacante de fato, ou seja, o Gasperini optou por deixar no banco de reservas Zapata e Ilicic, dois dos jogadores mais fortes ofensivamente e que muitas vezes formam a dupla ideal de ataque da Atalanta. Isso chamou um pouco de atenção ali na escalação inicial. Mas quando a gente fala da bola rolando e dessa tentativa da Atalanta de pressionar, de encaixar, como que se dava essa distribuição? O Real Madrid não saía jogando com 3 zagueiros exatamente. O Nacho abria do lado esquerdo e aí começava a repetir algo que já tinha acontecido na ida. A liberdade para o Mendy explorar uma área enorme do campo. A gente viu o Mendy jogar como meia pela esquerda, como meio campista por dentro, como um segundo atacante, enquanto Vinícius Júnior abria o campo pela esquerda, o Mendy estava por dentro no ataque, em alguns momentos ele cai pelo lado direito, e ele não foi o único, porque a gente também viu o Nacho se projetando pela esquerda, e em alguns momentos o Lucas Vázquez saindo da ala direita para atacar por dentro também. Então, foi um jogo muito curioso em relação a não ficar preso à sua área teórica do campo. Eu até fiz um vídeo sobre isso no fim de semana, falando sobre o duelo entre Tuchel e Bielsa no Chelsea Leeds. Vou deixar aqui em cima para quem quiser ver, porque foi um jogo também marcado por encaixes individuais e por tentativa de bagunçar um pouco os desenhos que são pensados inicialmente. Nesse caso foi isso também, já tinha acontecido na ida, com o Mendy fazendo um papel importante, né? Não só por ter sido decisivo, mas pelo papel que ele já tinha tido dentro da partida como um todo. Então, a Atalanta tentava encaixar essa marcação com o Pasalic, que era o meia avançado à esquerda, tentava iniciar a pressão no Varane. O Muriel tentava pressionar o Sérgio Ramos. O Nacho abria pelo lado esquerdo.
Malinovski tentava fazer essa marcação por ali. Os meio-campistas da Atalanta, que tentariam pressionar os dois caras, que são termômetros da saída de bola do Real Madrid, seriam o Pessina, dessa vez mais recuado, né? Não como o meia que encosta numa dupla de ataque, como muitas vezes ele jogou, como um substituto até do Papu Gomes. Não, dessa vez ele jogou à direita do De Jong. O De Jong subia para pressionar o Modric, do outro lado, quem tentava fazer esse papel era o Pessina no Toni Kroos. Então o duelo estava muito bem definido ali. O Kroos fazendo a saída de bola, o Pessina subindo para pressionar. E aí a gente começa a ver alguns jogadores que podem sobrar dentro desses encaixes individuais. Teoricamente não sobra ninguém livre no setor da bola, ou próximo do setor da bola, nas opções de passe para quem está mais próximo de onde a bola está. Porque a Atalanta vai encaixar dessa forma, é a maneira de tentar, a forma de usar as suas referências, né? São referências individuais. Aí começa um ponto interessante, né? Gosens e Lucas Vázquez, por um lado, estão bem encaixados, ali não tinha muito segredo não. Do outro lado, o Zidane repete o que ele já tinha usado na ida, que era a ideia de ter o Mendy a partir da ala esquerda, atacando por dentro, e o Vinícius Júnior a partir do papel, dessa vez, de um segundo atacante, mas atacando muito por fora, para tentar arrastar o Tolói com ele para a ponta e para gerar uma dúvida. Já que a Atalanta vai encaixar essa marcação, o Meili, ala pela direita, mais uma vez o Hateboer ficou fora, o Meili jogou. O Meili vai seguir o Mendy até o fim, porque se for seguir, ele não vai ficar no corredor dele, ele vai precisar atravessar o campo, porque o Mendy vai se projetar por dentro. Agora, se ele não seguir, alguém vai precisar quebrar o restante da marcação, ou vai sobrar o Mendy livre. E isso começa a acontecer algumas vezes. O Mendy receber as costas, por exemplo, do Pessina, com o Toni Kroos achando o passe para ele, ou o Meili precisando ficar na marcação do Vinícius Júnior e o Tolói por dentro tentando fazer essa marcação nesse setor. Isso quando já não era o Benzema circulando por ali, quebrando um pouco esse encaixe, que não era específico do Romero o jogo inteiro. E do outro lado, quem sobrava em alguns momentos era o Valverde, porque se o De Jong vai subir para marcar a saída de bola do Modric, aliás, Modric e Kroos fazem um primeiro tempo fantástico, a gente às vezes banaliza um pouco o nível absurdo desses dois jogadores, mas a capacidade para controlar jogo, a leitura, a dinâmica, a capacidade técnica, são dois jogadores dos mais brilhantes já há muitos anos, né? E no primeiro tempo isso aconteceu para quebrar esses encaixes da Atalanta também. Então, pelo lado direito, se pela esquerda o Mendy acabava sendo esse jogador por dentro para gerar dúvida no Meili, para ter o Vinícius Júnior bem aberto, do outro lado, é claro que não tinha um ponta com as características do Vinícius Júnior, mas o Valverde era quem jogava à frente do Modric. Então, se o Real Madrid superasse essa primeira onda da pressão que a Atalanta tentava fazer, aí pensando no Real Madrid já numa faixa um pouco mais avançada do campo, a dúvida que começa a gerar pelo lado direito do Real Madrid é: tá, se o Valverde tá mais avançado, cabe ao De Jong continuar pressionando o Modric numa saída de bola, o Modric começa a explorar até setores mais pelo lado direito em alguns momentos também, abrindo para sair um pouco dessa área mais povoada, mais preenchida. O De Jong vai pressionar o Modric, ou é melhor ter o Pasalic, que já não tem mais o Varane para pressionar, tentando voltar. Se ele volta a tempo de marcar o Modric, dá pro De Jong ficar no Valverde. Se isso não acontece, o Džincić, o zagueiro pela esquerda, é quem precisa ficar de olho. E se esse encaixe não for bem feito, o que começa a acontecer? O Lucas Vázquez começa a tentar entrar em diagonal para sair do encaixe do corredor do Gosens também. Então é o Real Madrid que tenta trabalhar muito com essas mudanças de posicionamento para quebrar as referências de marcação do lado da Atalanta. Mas dito isso tudo sobre encaixe, sobre lado tático, sobre como o Real Madrid conseguia ter a tranquilidade de ditar o jogo no seu ritmo e não no ritmo da Atalanta, que geralmente é um time que pressiona muito para recuperar, ser agressivo e criar. Embora dessa vez também não tivesse o mesmo poder de fogo, até pelo que eu falei. Sem Ilicic e sem Zapata, é um time com menos capacidade de definição. Em alguns momentos faltou um pouco disso ao Atalanta, se a gente for olhar para o primeiro tempo. Mas o Real Madrid conseguiu ditar o ritmo do jogo de uma forma mais confortável. É claro que o gol dá muito mais tranquilidade para isso. E o gol não sai necessariamente de nada disso, da questão dos encaixes de marcação, de como o Real Madrid tentava gerar vantagens e dúvidas para a Atalanta. O gol sai de um erro. E aí vem a questão de como erros pesam, erros decidem, erros modificam completamente o andamento de uma partida. Não que dessa vez a Atalanta tivesse melhor no jogo, mas o erro do Sportiello na tentativa de sair jogando, ele tenta um lançamento, pega mal na bola, acaba gerando o primeiro gol do Real Madrid. A partir daí, a vantagem do Real Madrid foi maior, a vantagem no agregado, a tranquilidade do Real Madrid para ditar o ritmo do jogo também foi muito maior. Então, esses são alguns tópicos, até o primeiro gol. No segundo tempo, a Atalanta tenta voltar com substituição, tenta voltar com o Zapata, tenta mexer um pouco na distribuição das suas peças dentro do meio campo. Inclusive, quando sai o
o segundo gol, né? Ele sai exatamente no momento em que a Atalanta estava tentando se ajustar a um segundo momento de substituições. Porque no primeiro momento tentou colocar o Zapata para ser essa opção, abrindo mão do Pasalic. Poderia até ter sido o Malinovski naquele momento, mas não foi. Teve uma redistribuição das funções ali no centro do campo para ter o Zapata como esse atacante de maior força, para tentar ganhar esses duelos. Quando o Gosens se machuca, ali foi um momento importante em termos de decisão para o Gasperini, porque ele perde um jogador importantíssimo como ala pelo lado esquerdo, sem ter um substituto com essas características. E aí ele coloca o Ilicic. E isso geraria uma grande mudança até na distribuição das peças, porque ele inverte o lado do Meili, joga o Meili lá para o lado esquerdo, para virar o ala pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, não tinha tanta necessidade de ter um ala por ali, porque o Real Madrid não atacava dessa forma. O Mendy não estava virando meio campista toda hora, então o De Jong passa a ser esse jogador que, em tese, fecha a ala pela direita, mas muito mais sendo mais um meio campista para acompanhar o Mendy. Então agora, era o De Jong quem bateria de frente com o Mendy. Mas imediatamente após isso acontecer, nessa nova tentativa do Gasperini de mexer nas peças, colocando o Ilicic para ser mais uma ameaça, e ele é o jogador que tecnicamente mais tem capacidade para definir um jogo, para desequilibrar, mas aí vem o castigo logo na sequência, que é o castigo do pênalti sofrido pelo Vinícius Júnior, pênalti indiscutível, em mais uma arrancada do Vinícius Júnior, porque aí a gente entra na importância do Vinícius Júnior dentro desse estilo de jogo, desse encaixe das equipes também. Eu falei no início sobre como o pior momento do Real Madrid nos 180 minutos foi quando o time teve que construir contra uma defesa fechada. Como a Atalanta é um time mais agressivo, que tenta marcar, que sobe, que tenta pressionar, tenta encaixar os jogadores, naturalmente isso vai ceder mais espaço, porque a referência da Atalanta para marcar não é proteger os espaços, é defender os adversários, é marcar individualmente. Então, tem mais espaço, é um time que joga mais avançado e que aceita correr esses riscos porque é como a Atalanta sabe jogar. Então ter um jogador capaz de atacar em profundidade, de ameaçar essas arrancadas, acaba sendo fundamental. O Vinícius Júnior já tinha aparecido antes da expulsão ter mudado o cenário do jogo da ida. E dessa vez apareceu de novo. Em boas arrancadas, teve a arrancada em que ele perde o gol, e aí é natural que a gente fale sobre um aspecto indiscutível, e várias vezes eu já falei sobre isso aqui no canal. O Vinícius Júnior é um jogador que peca muitas vezes na definição, no último passe, em tomar a decisão correta depois de construir uma bela jogada ou de se colocar em situações muito boas. Mas nem por isso a gente tem que apagar todo o resto do processo. Não é porque ele define mal que nada do que ele fez presta. Ele é um jogador que mostra, e aí tem algo que eu sempre bato na tecla, a mentalidade, a personalidade do Vinícius Júnior é muito importante, porque é um jogador que erra de novo na definição e poderia cair completamente em termos de confiança, mas ele não se abala nesse aspecto. É claro que ele precisa melhorar a definição, mas ele continua tentando. E com a arrancada que ele tem, com o drible que ele tem, com a capacidade para superar adversários, se ele vai bem, ele vai criar situações de perigo. E foi o que ele fez, criando o lance que ele perdeu, mas criando também o lance que definiu o confronto, que foi o pênalti para o segundo gol, quando o Tolói comete a falta dentro da área, ali em cima da linha, e o Vinícius Júnior acaba sendo fundamental e brilhando porque é uma característica que o Real Madrid sente falta. Muitas vezes o Real Madrid não tem essa ameaça, esse jogador capaz de furar uma marcação pelo drible, pela arrancada. O Real Madrid é um time de jogadores fantásticos em leitura dos espaços, tomar a decisão correta, achar passes com qualidade, superar a pressão que o adversário tenta fazer na saída de bola, com jogadores como Kroos, como Modric, como Sérgio Ramos, como Benzema. O Real Madrid tem jogadores fantásticos, mas essa aceleração muitas vezes faz falta. Então, por característica, o impacto que o Vinícius Júnior pode ter para o funcionamento do Real Madrid é muito positivo. É verdade também que ele vem devendo em relação às atuações. Ele não está no melhor momento dele, mas dessa vez acabou brilhando e pode, de repente, ser um momento da virada também em termos de conseguir uma sequência no nível que ele já mostrou, tem em diversos momentos com a camisa do Real Madrid. E aí eu sempre faço questão da gente lembrar que ele é um jogador que ainda tem 20 minutos e que já é importante, que já decide jogos, que já desequilibra com a camisa do Real Madrid, que não é pouca coisa. Então é claro que ele não é um jogador pronto, é claro que ele tem uma deficiência nítida, mas é claro que ele também tem muito tempo de carreira e muito potencial. Então o teto dele é muito alto, ele tem algo que ele precisa trabalhar para melhorar, mas o que ele já pode agregar, acrescentar, pode ser chave para o Real Madrid, e foi dessa vez. Então eu acho que esse era o ponto mais importante aqui, focando até o 2-0, porque a partir daí acho que o jogo já estava, o confronto estava muito definido, depois saem outros gols, é verdade, mas acho que em termos de análise do confronto, o 2-0 é o que encerra qualquer avaliação em relação ao confronto estar aberto, a ter chance, a variações, a tentativas dos dois treinadores. Mas foi uma boa partida do Real Madrid, não que tenha sido um Real Madrid avassalador, um Real Madrid que cria muitas chances, porque não é essa característica do Real Madrid, muito pelo contrário, muitas vezes é um time sem poder de fogo, mas conseguiu controlar a Atalanta, jogou no seu ritmo,
ritmo e conseguiu superar o que a Atalanta tem de melhor. Então a Atalanta não conseguiu incomodar como se imaginava, poderia ter sufocado mais o Real Madrid, mas não foi capaz disso nesses 90 minutos. Conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição no canal, a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.